Olá, estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito aqui da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET em Araraquara e também na TV Educativa de São Carlos. No programa de hoje, nós estamos recebendo a ilustre presença de Sua Excelência, o Dr. Júlio Francischetti, que é juiz substituto aqui na comarca de Araraquara e professor universitário. Nós vamos conversar com o Dr. Júlio sobre o direito da personalidade. Dr. Júlio, obrigado pela presença do senhor aqui no programa Nosso Direito. É uma grande honra tê-lo aqui conosco, aqui na Uniara e também aqui na comarca de Araraquara, onde o senhor vem exercendo aí a judicatura como juiz substituto. Tenho a honra de trabalhar ao lado do senhor e quero aqui registrar os brilhantes trabalhos que o Dr. Júlio vem desenvolvendo aqui na cidade de Araraquara. Eu começo perguntando ao senhor um pouquinho da vida acadêmica do senhor e um pouquinho também da sua formação na pós-graduação. Como é que foi isso? Onde o senhor se graduou? Como foi a graduação e a pós-graduação? E mais uma vez, obrigado pela presença aqui. Inicialmente eu que agradeço, professora, o convite. Eu me graduei pela Universidade Federal de Viçosa. Eu costumo dizer que a minha formação acadêmica ela é bastante eclética. Eu passei por Minas, passei pelo Rio, voltei para São Paulo, sou natural de São Paulo. Em 2000, iniciei meu curso de Direito na Federal de Viçosa e eu concluí em 2004, final de 2004, colei grau em janeiro de 2005 e logo em seguida ingressei no mestrado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Até por influência dos professores da Federal de Viçosa, boa parte tem mestrado e doutorado pela Universidade do Rio e acabei seguindo um caminho um pouco diferente do que naturalmente se segue. Iniciei a carreira acadêmica e depois me dediquei ao concurso público. E nessa fase ainda da vida acadêmica, doutor Júlio, na pós-graduação, o senhor partiu para que viés, para que linha de pesquisa que o senhor trabalhou? Desde a graduação, o direito civil me fascinava. Eu sempre tive um maior interesse pelo direito privado. Um pouco do direito comercial, a parte de sociedade, principalmente o direito civil, a parte relacionada aos direitos da personalidade. Interessante. Quando comecei a fazer o Direito Civil 1, estudar os direitos personalíssimos, e só uma informação, eu me graduei no momento de transição do Código Civil de 16 para o Código Civil de 2002. E muita coisa havia mudado, ou estava sendo mudado. Né? Exato, principalmente essa parte relacionada aos direitos da personalidade, a descoberta da pessoa como um ente que necessitava de maior proteção. E nesse meio do caminho, nessa transição, me despertou interesse principalmente a característica ou as características dos direitos da personalidade. Por exemplo, eu me recordo que minha professora, nas primeiras aulas sobre essa matéria, disse que os direitos da personalidade são indisponíveis e extrapatrimoniais. E logo eu pensei, mas até que ponto eles são de fato indisponíveis? Como, por exemplo, aquele modelo fotográfico que empresta sua imagem para uma campanha publicitária. Ou mesmo esses programas de televisão que de alguma forma exploram intimidade. Então, esse primeiro ponto me chamou a atenção. E hoje tem toda uma discussão também jurídica, né? Nós vamos tomar aqui, por exemplo, mas sem entrar no caso específico, da Daniele Sicarelli, aquela coisa na praia, Exatamente. etc. Até onde isso, enfim, é alguma coisa íntima, não é? Mas, enfim, continuando. E os próprios programas que se tornaram extremamente populares nos dias atuais, esses reality shows, acabam explorando de uma forma muito direta atributos que são da personalidade. Como a imagem, o nome. Exato, a intimidade, principalmente, e que, para a teoria geral, são direitos indisponíveis e extrapatrimoniais. Partindo dessa ideia, desenvolvi ainda na graduação uma pesquisa sobre a natureza desses direitos, se de fato eram extrapatrimoniais ou não. Claro que na graduação, por falta de maturidade, eu não cheguei a conclusões tão importantes quanto cheguei no mestrado. Partindo dessa ideia, partindo dessa pesquisa inicial na graduação, fui para o mestrado na área do direito civil. Já no Rio de Janeiro. Já no Rio de Janeiro. E lá, sob a orientação do professor Guilherme Calmon, Nogueira da Gama. Excelente jurista. Exato. E desenvolvi uma pesquisa sobre a natureza dos direitos da personalidade, principalmente questionando se de fato, nos dias atuais, são indisponíveis e são
extrapatrimoniais, como queria ou como defende a teoria geral clássica. Até porque, né, nós vivemos, dizem, né, numa sociedade midiática, né? Tudo é rápido, está tudo na internet, vem na hora, televisão, etc. E nós temos que trazer os institutos jurídicos para essa realidade, não é mesmo, doutor Júlio? Com certeza. Essa estrutura que foi formada há muito tempo atrás, essa teoria geral, ela é evidente, foi desenvolvida num período em que a evolução da mídia, a evolução da forma de comunicação era outra. E claro que hoje uma imagem que no passado demorava dias, meses ou anos para ser divulgada, hoje em questão de segundos ela se torna pública. E mais fácil de disseminar. Exato, com acesso a milhões de pessoas. E de fato, essa nova roupagem afeta em cheio esses direitos de personalidade. Por outro lado, acho importante também que o legislador se preocupe com esse direito da personalidade. Quer dizer, alguma regra há que se ter, porque do contrário também nós vamos desproteger, de certa forma, até, digamos, pessoas que, pela sua capacidade ou até mesmo pela questão social, ficariam sem proteção, não é verdade, doutor? Sim, sem dúvida. O legislador de 2002, com o novo Código Civil, não tão novo assim, ele criou uma regra geral dizendo que os direitos da personalidade, aliás, criando um capítulo de proteção aos direitos da personalidade. Só um problema, nosso Código Civil ele foi elaborado em 75, em início da década de 70. Então é claro que ele já veio, quando ele surgiu, ao menos nessa matéria, ele já não era tão inovador. A Constituição, é evidente, criou a cláusula geral de proteção da dignidade humana, mas que, por outro lado, ela tem sido um pouco banalizada, até pela forma como se interpreta e a forma um pouco aberta, que não é ruim, mas, por outro lado, demanda um estudo muito específico do caso concreto. O legislador deu o primeiro passo, mas, de qualquer forma, um passo ainda preso a uma concepção um pouco antiga, que não é reflexo direto da nossa atual sociedade. Entendo. Só para que o nosso telespectador possa, enfim, compreender bem essa nossa discussão, eu quero usar agora aqui como exemplo aquelas pegadinhas, né, que vários programas de televisão fazem, né, e às vezes o sujeito não está, no mais das vezes, né, algumas parece que são até combinadas, mas no mais das vezes parece que o sujeito realmente não sabe que está sendo uma pegadinha, que está sendo ali uma brincadeira, em algumas até registro de muito mau gosto, diga-se de passagem, e vem a questão, no momento em que isso vai para o ar, evidentemente que a emissora tomou a iniciativa de pegar uma concordância do sujeito que passou por aquele constrangimento, né? E vem então agora a colocação que o senhor bem fez. Se nós estamos falando de um direito que não pode ser contratado, que não pode ser disponibilizado, que é extra-patrimonial, será que essa concordância é válida? E aí eu faço essa provocação ao senhor. E essa é exatamente a minha questão principal, a pergunta que norteou todo o meu trabalho. Porque, de fato, então nós temos aqui dois pontos. Primeiro, a disponibilidade. É evidente que houve disponibilidade, afinal de contas, ele permitiu que um atributo da sua personalidade, tanto imagem quanto intimidade, fossem explorados. Então, existiu uma disponibilidade, ainda que relativa, ainda que para aquele ato, mas houve. E a extrapatrimonialidade também é comprometida, porque, afinal de contas... Ele ganhou alguma coisa, talvez. É óbvio, ele também ganhou. E não só ele, como a própria emissora que veiculou. Também. Ainda que ela teve ganhos indiretos com propaganda, não importa. Mas obteve algum tipo de vantagem patrimonial. Por isso que eu questiono que essa característica, essas duas características, já não fazem mais parte de forma tão absoluta dos direitos da personalidade. Entendo. Doutor Júlio, agora a questão do nome. O senhor enquadraria o nome da pessoa como também um direito indisponível? Ele pode emprestar isso para qualquer tipo de contratação? E faço essa colocação pelo seguinte motivo. Nós vemos com muita frequência, de forma muito comum, a utilização de um nome de um artista, o nome de uma pessoa, na exploração de produtos, de contratos, etc, etc. Não há um choque aí também? Sim, sem dúvida, existe. O nome foi uma preocupação também do meu trabalho. Eu acredito que, ao longo dos anos, ele acabou se vinculando muito ao direito comercial e hoje ao atual direito empresarial.
É claro que não há como negar que ele é um atributo da personalidade. Isso, ao meu ver, é inegável. Mas, de qualquer forma, o nome adquiriu uma certa autonomia e acabou se vinculando a um outro ramo do direito, que é o direito comercial. Como o senhor bem disse, quando o nome de artistas ficam ligados a produtos, serviços e tudo mais, existe uma vinculação nitidamente econômica, o que acaba corroborando a minha ideia de que, como o direito da personalidade, ele tem uma projeção patrimonial. Mas, sem dúvida, não tenho a mínima dúvida em afirmar que ele é, sim, atributo da personalidade. Porém, em relação a outros direitos da personalidade, ele goza de maior autonomia, por causa do direito empresarial. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7129 ou 3301-7173. No programa de hoje, nós estamos recebendo a honrosa presença do professor universitário e juiz de Direito no Estado de São Paulo, o Dr. Júlio Francischetti. O Dr. Júlio, ele é professor universitário, como já disse, e fez o seu mestrado na área dos direitos da personalidade. Doutor Júlio, agora falando um pouquinho da Constituição Federal de 88, né? Constituição que já completou 20 anos, Constituição tida como moderna, como, enfim, um marco na história jurídica deste país, e lá também nós encontramos essa proteção aos direitos da personalidade. Me passa a ideia, às vezes, de uma proteção até um tanto quanto exagerada, ou se não exagerada, mas talvez com uma preocupação muito forte de permitir toda uma proteção ao cidadão que passou por um momento de regime de força. Nós vimos de um regime de força, uma ditadura militar, e estávamos ali no começo da nossa abertura política e, portanto, uma Constituição tão protetiva assim. Queria que o senhor fizesse alguma colocação a respeito dessa questão dos direitos da personalidade na Constituição. Sim. Eu costumo dizer para os meus alunos, costumava dizer, que a Constituição de 88 ela tem um papel muito importante na estrutura do direito brasileiro por vários motivos. Primeiro, um motivo social. A Constituição, se comparada às outras, esta de 88, ela rompe com um período de opressão, como o senhor bem disse. E é claro que, por essa razão, por esse motivo, ela traz um fôlego novo para a própria sociedade. Segundo, ela tem uma função reunificadora. O que significa? Até 88, o nosso sistema jurídico estava um pouco despedaçado. Na verdade, existia um Código de Processo Penal que era divergente com a própria legislação material, o Código de Processo Civil já não encontrava eco na legislação civil e por aí afora. A Constituição, ela unifica esse sistema, ela passa a exigir que toda a legislação seja interpretada em prol dos princípios constitucionais. Portanto, a Constituição, eu entendo que ela é diferente das outras nesse aspecto. Por isso que se fala tanto na Constituição de 88. Eu costumo brincar com os meus alunos dizendo que quando se dá aula, parece que não existia direito antes da Constituição de 88, porque só se remete a ela. Mas isso se deve ao seu papel político, ao seu papel social e ao seu papel jurídico, é evidente. É claro que, como o senhor bem disse, existe uma dose de exagero, talvez ocasionada por esse período que antecedeu a própria Constituição. Eu costumo dizer, principalmente por causa da minha formação, do mestrado, que a cláusula de dignidade humana, ela é excepcional, ela é excelente, ela possibilita uma proteção à pessoa, uma valorização do ser em detrimento do ter. De qualquer modo, ela é uma cláusula perigosa.
porque se utiliza hoje a expressão dignidade humana para qualquer coisa. É verdade. A expressão já foi banalizada e continua sendo banalizada, mas é claro que existe uma importância? Evidente que sim, mas da mesma forma existe exagero, mas eu atribuo esse exagero mais à aplicação do direito do que à forma como a matéria foi positivada. A pessoa humana é tão complexa que não teria outro motivo, não teria outra forma de protegê-la senão através de uma cláusula geral como essa. E aí eu faço agora uma colocação, uma provocação para futuro, né? Uhum. Falamos então do presente e de onde veio esse presente, que vem do passado, da questão da ditadura, a Constituição então deflagra essa nova proposta de super proteger e com razão para aquele momento esses direitos da personalidade, vem o Código Civil e traz também essa proteção. Mas e para o futuro, doutor Júlio? O senhor não imagina uma necessidade de revisão desses institutos ou podemos ainda caminhar com ele da forma como eles estão e aí a jurisprudência vai adequando, cada caso é um caso? O que o senhor pensa? Professor, eu penso que a Constituição, tanto a Constituição quanto o Código Civil, inovaram na utilização de cláusulas abertas. A própria dignidade humana é uma cláusula aberta, a própria expressão direitos da personalidade representa uma cláusula aberta. Não é cláusula pétrea. Cláusula pétrea, sim, mas principalmente a dignidade, mas de qualquer forma... Com possibilidade de alteração. E essa alteração hoje, diante da forma como o legislador a positivou, ela fica a cargo principalmente da jurisprudência. Eu costumo dizer que a jurisprudência que antes era vista como fonte secundária do direito, hoje ela se coloca numa posição muito mais agradável, porque afinal de contas, hoje é a própria jurisprudência que vai remodelar esses conceitos. É necessário uma preocupação maior com o caso concreto, já não existe mais aquela estrutura fechada na qual o legislador deixa muito claro o que é e o que não é. Cabe ao juiz, cabe aos advogados, cabe aos operadores do direito de uma forma ampla trazerem o caso concreto à baila para que ele possa ser esmiuçado e essa nova estrutura permite que esses institutos evoluam sem uma constante intervenção do legislador. E esse é um dos pontos que mais me fascina dentro do Código Civil atual. Apesar da estrutura ser um pouco antiga, as cláusulas gerais inovam e muito a estrutura do direito civil brasileiro. Entendo, mas não a ponto de uma nova constituinte, por exemplo? Não, acredito que não. Não haveria necessidade disso. Até porque é importante para o telespectador saber disso, principalmente aqueles que não são da área do direito, né? É uma legislação de 20 anos, ainda é uma legislação muito nova. Com certeza. Muito nova para um Brasil, um país que tem tradição constitucional, nós tivemos várias constituições, nós ainda temos que aprender muito com essa Constituição, não é verdade? Sem dúvida. Se observarmos o Código Civil francês, por exemplo, outras legislações igualmente antigas, é claro que existe um esforço da jurisprudência em renovar os institutos ali presentes. O mesmo acredito que para o futuro vai acontecer com o Brasil. O nosso Código passado, o Código Civil passado, perdurou durante um bom período de tempo. Ele não era ruim, apenas a estrutura dele já não mais atendia aos anseios sociais. Eu acredito que o Código Civil atual, em razão da sua estrutura aberta, vai perdurar por um bom tempo, exigindo maior esforço da jurisprudência, dos juízes de uma forma geral e dos operadores, mas de qualquer forma uma estrutura melhor se comparada ao anterior. E sempre tendo como base a própria Constituição. Sempre tendo como base os princípios constitucionais. É um esforço... A proteção do direito da personalidade. Exatamente. É claro que esse esforço hermenêutico ele é complexo, ele é trabalhoso, mas ele torna o direito vivo. Ele torna o direito muito mais interessante e muito mais próximo às necessidades do caso concreto. Sem dúvida. E aí o senhor falou de direito vivo, o nosso programa está chegando ao final. Eu gostaria que o senhor deixasse aqui, então, uma mensagem para os alunos da Uniara, especialmente, que estão vendo aqui um jovem magistrado, juiz de direito, já com pós-graduação, e aí dispondo de forma tão brilhante essa sua ideia. Eu devolvo a palavra ao senhor para as considerações finais, doutor Júlio. Inicialmente, gostaria de agradecê-lo pelo convite. Fico muito honrado e lisonjeado com o seu convite e de fazer parte desse programa que tanto enriquece quem o assiste. Aos alunos, aos meus diletos alunos, embora não sejam meus, mas costumo assim tratá-los,
eu gostaria de dizer que o direito ele é um ser em evolução. E a atual legislação, em especial o Código Civil e a Constituição, a partir de seus princípios, permitem esse estudo constante, essa evolução constante. Depende do profissional. O legislador não torna o direito bom ou ruim. É necessário que saibamos lidar com o direito, é necessário que saibamos lidar com as necessidades do caso concreto para que esse direito se torne ainda mais agradável. Muito bom. Mais uma vez agradecemos ao Dr. Júlio Franceschetti aqui pela presença no nosso programa. Agradecemos a você, telespectador, e convidamos a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.